É aquela pergunta longa que eu falei que eu queria fazer, né? Manda bala. Quais são as principais diferenças na dieta de um atleta natural para um atleta hormonizado? E a gente pode, talvez, expandir essa conversa para treino também. Uhum. Ó, o que eu vejo de maior diferença na parte do... Vou começar pelo treino, tá? Porque o treino... O seu treino de cara já me chamou um pouco de atenção. Você acha que Também. estava com muito volume para um atleta natural? Eu Sim. também pensei nisso, nessa coisa de dividir Sim, em 2 sessões e tal. sim, mas... Colocar muito exercício concorrente, né? Tipo, variar muitas remadas e tal. Sim, sim, é um grande volume, mas foi o que mudou meu físico. Você sente realmente que teve um resultado melhor, obviamente. Sim. Bom, as imagens não mentem. É. Assim, eu não tenho problema nenhum. O que o meu treinador fala pra eu fazer, eu vou fazer. Se ele virar e falar, nós vamos diminuir, você vai treinar uma vez, vai descansar 3 vezes por semana, a gente vai fazer um PPL, um push pull legs aí e tal, assim que nós vamos fazer. Vou falar, sim senhor. E pronto, acabou. Como dizem os americanos, eu sou bem coachable, assim, eu não tenho muito de... O que ele fala pra eu fazer, eu vou fazer. Mas é o que a gente percebeu que o meu físico responde melhor. Até porque eu preciso de um gasto calórico muito alto. Então, se eu tiver que induzir esse gasto calórico pela dieta, eu vou comer igual um passarinho. E se eu tiver que induzir por cardio, eu vou virar o poltergar. Então eu prefiro treinar. Foi basicamente isso. Mas com relação à parte dos treinos para hormonizados e pessoas que não tomam hormônios, enfim, o que eu vejo de maior diferença é o seguinte. O esteroide, de um modo geral, ele te dá maior capacidade de trabalho. Ele te dá a possibilidade de você... E recuperação, talvez, também? De empilhar mais treino. Uhum. A maior parte dos artigos, eles mostram que o que você consegue realmente mudar o físico, a composição corporal, enfim, de uma forma longitudinal sustentável, é o quanto de trabalho você consegue empilhar num período de tempo. Uhum. Então, o fato de eu não utilizar, eu imagino que me prejudica de uma certa forma, que eu preciso descansar mais do que alguém que está tomando, ou ao menos que ela esteja mais apta a dar um pega mais forte no próximo treino do que eu. É por isso que ao longo da semana eu já não tenho a mesma performance do que no começo da semana, por isso que eu coloco os 2 rounds até quarta-feira, e aí depois eu venho diminuindo. Com relação à alimentação, eu não acredito que seja necessário muito mais proteína entre os 2 grupos. Eu acho que a taxa de síntese proteica ela não vai alterar tanto. Porém, o que a gente percebe, e aí é puro feeling isso que eu vou falar. Pessoas que consomem mais proteína, que utilizam esteroides, a maioria deles, quando aumenta um pouco mais a proteína, fica com um aspecto um pouco mais sólido, um pouco mais duro. Isso não quer dizer que ele esteja sintetizando mais proteína. Mas você no olho, como é um esporte em que a performance é visual, se você aparenta tá mais duro, mais firme, ótimo. Não interessa se a sua taxa tá para cima ou para baixo. O que importa é o que a gente vê, é o que a gente acessa visualmente. Tanto é que a maior parte dos atletas, com o passar dos anos... mais proteína e a mesma coisa de carbo? Ou porque às vezes o cara vai consumir mais proteína e vai consumir menos carbo, por exemplo, ou menos... Não necessariamente. Ah, tá. Não necessariamente. A quantidade de carboidrato ela é muito particular. Muito particular. Então, assim, com relação à proteína, eu posso te dizer que de 2 a 3 gramas por quilo é mais ou menos nessa faixa que os atletas vão ficar, sendo eles naturais ou não, pensando na síntese proteica. Os mais ortodoxos vão falar, mais do que 2 não vai funcionar. É 2, 2,5 no máximo na tampa, mas é o que a gente percebe que os melhores utilizam. E com relação ao carboidrato, o que vai mandar? O pump no treino, o termômetro de pump, o quanto o cara consegue ficar com um aspecto de pele mais encostado, tanto na fase de off quanto na fase pré-contest,
E principalmente o quanto ele precisa de carboidrato nas refeições-chave para que ele consiga performar no treino. Uhum. Então, às vezes, eu e ele a gente tem o mesmo peso, mais ou menos a mesma altura. A gente pode usar quantidades de carboidrato absurdamente diferentes para um resultado final parecido. Essa é a loucura desse esporte. Então, eu, por exemplo, nessa preparação, a única coisa que eu tive igual do Rafa da preparação passada é o CPF, porque o meu perfil de dieta foi muito diferente. Eu fiz refeeds a cada 10 dias, 15 dias, e na minha preparação anterior eu não comi nada de diferente durante 8 meses e meio. Nada. Então, assim, é muito o que o teu físico vai te apresentar, E entende? tem essa parte mental também, que você falou que ficou estressado na última. Sim. Tipo, você não sair, né, não variar nada. Sim, foi quase uma gestação, né? Então, Foi uma preparação quase gestação. Então, foi uma loucura. Eu acho que conforme você vai ficando mais experiente também, você vai tendo segurança. Acho que a palavra é essa. A segurança nas tomadas de decisões, elas são muito importantes nesse esporte. Porque se você tá na dúvida, você vai dar a margem pro erro. E esse esporte, ele não dá margem pro erro. Ô, Rafa, mas então, só para fazer um aglomerado de ideias aí que você falou. De uma forma geral, o natural tende a treinar um pouco menos. Porque o hormonizado se recupera um pouco mais rápido, tem condições de treinar mais, então, normalmente o volume de um atleta natural é menor do que de um atleta hormonizado. Isso. E as calorias de um atleta normal também normalmente são menores, digamos assim, porque o atleta hormonizado está treinando mais, então ele pode jogar mais combustível e muito provavelmente o gasto metabólico dele também aumenta um pouquinho pela própria droga de uma forma geral, né? Mas o macronutriente em si não muda muito de se ele é natural ou não. Então, Então, pelo que você falou, assim, depende. Eu entendi que é bem variado. Depende de atleta para atleta. Não tem uma regra. Putz, você é natural, vamos comer menos carbo. Você é hormonizado, você pode comer mais carbo. Não tem uma regra para isso. sim. E olha só, dependendo do atleta e da categoria, isso também pode mudar. De qual é o seu intuito naquela preparação. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala sobre hormônios, a gente sempre faz a expectativa de que se eu posso aproveitar, então eu vou sempre aproveitar para mais, correto? Sim. Mas e se eu te falar, por exemplo, uma menina que participa da categoria biquíni e ela tá com dificuldade de se enquadrar porque ela tá um pouco maior do que a categoria precisa. Se você sabe que o esteroide faz com que ela aproveite melhor os nutrientes, eu não preciso entregar tanto para ela Sim. aproveitar igual. Eu posso entregar na régua mais baixa. Sim. Aí é um caso que é bem Pegou? específico, né? Então, às vezes, para um cara que precisa bater peso numa categoria, você vai na régua de baixo, você não vai na régua de cima. Só que isso você tem que ter segurança. Porque se você virar pro cara e falar assim, ó, você tá acostumado a comer 180 de frango por refeição, nós vamos passar para 120. O cara vai ficar maluco. O cara fica maluco. E às vezes ele ficar maluco, ele ficar estressado, Impacta no resultado. impacta, ele retém mais água. Ele fica retidão, não treina tão bem. Ai, tô sem a... Entendeu? Duas perguntas em cima disso que a gente conversou. É mais comum vocês cortarem nessa fase final, quando você quer cortar calorias, cortar gordura ou cortar carbo? Eu sempre começo cortando gordura. Daí deixa, por acaso, talvez o mínimo necessário, porque um atleta natural também talvez precise um pouco mais de gordura para a produção hormônio, de hormônios, né? Esse é o mundo ideal. Na prática, é ripa. Tô te falando a verdade. Tá, não, beleza, e é isso mesmo. Fica a gordura residual dos alimentos, aquilo que a gente não vai conseguir tirar. Então, por exemplo, gordura da minha semana final. Gordura que eu encontrava na tilápia. A gordura para untar a frigideira. Será que o nosso próprio corpo consome a nossa própria gordura para produzir hormônio? Acho que provavelmente. Sim, né? Mas aí, qual que é o impacto disso, metabólico? Não sei.
Vai depletar alguma coisa, né? Meu, De algum lugar assim, sai. meus hormônios esteroidais no pé, Você fez o exame, devia estar no pé, né? minha testosterona eu tenho certeza. Na semana da competição tava abaixo de 100 nanogramas, tenho certeza. Porque há 2, 3 semanas ela tava em 100. Nossa, então na semana devia estar Na zerada, não, semana quase. tava... Assim, o que é que a gente percebe muito, de um modo geral? O quanto menos você conseguir tirar de carbo do cara e ele ficar na melhor condição possível, é o ideal. Sim. Só que, no meu caso, se eu não ficar no aço, a pele não chega. Sim. E assim, aqui eu tô sendo o mais transparente possível. A última semana não é uma semana de flores. Não deve ser mesmo. É fraqueza, é irritabilidade, é muito cansaço. Você trabalhou na última semana? Que eu vejo um monte de gente que não faz nada. Tira a semana sabática, que é meio foda. Cara, os últimos 6 dias eu não fui trabalhar não, cara. Não dá, né? Não. Eu vejo os caras só dormindo, treinando, se rastejando. É. E os caras hormonizados ainda. Imagina vocês com a faltando textos 7 quase semanas, zerada. Faltando 7 dias, eu fiz todas as minhas últimas consultas e foi um desafio do caramba, porque eu tive que aglomerar ali atendimentos da semana seguinte, que é a semana do competição, e um pouco da semana do pós. Você ainda tem um... Pra eu ter um gargalo ali, né? Pra eu conseguir descansar um pouco, conseguir respirar. E graças a Deus, assim, a maior parte dos pacientes entende. Quem não entende, quem não tem familiaridade, eu espero que tenha... não tenha percebido, assim, a minha apatia, né? Porque eu tenho ciência de que eu não tava... Ah, tá bom. Eu falei com ele a primeira vez no Insta, ele falou, puta, é que eu tô pré-competição e tal. Depois a gente conversa. Eu nunca mais falei nada. Eu falei, deixa passar essa competição. Eu já imaginei. Aí quando eu vi que ele postou, eu falei, puta, agora eu posso falar com ele. Agora eu sei Agora que ele dá pra saiu. mandar.